Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Samuel. Segundo livro, parte 1. Reinado de Davi. Do capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 43. Davi passou em revista as tropas que estavam com ele e pôs à sua frente chefes de militares e de centenas. Depois dividiu o exército em 3 grupos. Confiou 1/3 a Joabe, 1/3 ao seu irmão Abissai, filho de Sárvia, e 1/3 a Etai, o geteu. E disse às tropas: Eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe: Não, tu não irás, pois se fugíssemos, não dariam atenção a isso, e mesmo que morra metade de nós, isso não lhes importaria. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. É melhor que fiques na cidade, para poder vir em nosso socorro. Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Postou-se então junto da porta, enquanto todo o exército saía formado em esquadrões de 100 e de 1000. O rei deu esta ordem a Joabe, a Abissai e a Etai: Por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel e travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi e houve naquele dia uma grande carnificina de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naquele dia mais homens do que a espada. Morte de Absalão. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montava uma mula e esta enfiou-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um homem informou a Joabe, dizendo: Eu vi Absalão suspenso a um carvalho. Se o viste, respondeu Joabe ao mensageiro, por que não o abateste no mesmo lugar? Eu me sentiria no dever de dar-te 10 siclos de prata e um cinturão. O homem respondeu: Ainda que me pusessem na mão 1000 siclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Porque o rei ordenou a ti, a Abissai e a Etai, em nossa presença, que lhe poupassem o jovem Absalão. E se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, nada se ocultaria ao rei, e tu mesmo te terias esquivado. Joabe disse: Não tenho tempo a perder contigo. Tomou então 3 dardos na mão e plantou-os no coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no carvalho, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joabe tocou então a trombeta e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram-no numa grande fossa no interior da floresta, em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entre mentes, todo o Israel fugira, indo cada qual para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivo, mandara erigir para si o monumento que se encontra no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho filhos para perpetuar a memória de meu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento que se chama ainda hoje o Monumento de Absalão. Aquimaas, filho de Sadoc, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Mas Joabe disse-lhe: Não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia. Não hoje, porque morreu o filho do rei. E dirigindo-se a um cusita: Vai ter com o rei, disse-lhe, e anuncia-lhe o que viste.
O cusita prostrou-se diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaás, porém, filho de Sadoque, insistiu: seja como for, mas deixa-me ir também atrás do cusita. E Joabe: por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveitaria. Em todo caso, eu correrei. Corre, disse-lhe Joabe. Aquimaás foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do cusita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou ao rei que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu então outro homem que corria e gritou do alto da porta: vejo outro homem que vem correndo sozinho. Também esse traz alguma boa nova. A sentinela: pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Aquimaás, filho de Sadoque. O rei: é um homem de bem, traz boas notícias. Aquimaás, chegando, disse ao rei: salve! E prostrou-se diante dele com a face por terra. Depois ajuntou: bendito seja o Senhor, teu Deus, que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei, meu senhor. O rei disse: tudo vai bem para o jovem Absalão? E viu um grande tumulto, respondeu Aquimaás, no momento em que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse-lhe: põe-te aqui ao lado e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou o cusita, dizendo: saiba o rei, meu senhor, da boa nova. O Senhor te fez hoje justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei disse ao cusita: tudo vai bem para o jovem Absalão? E o cusita respondeu: sejam como esse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei comoveu-se, subiu ao quarto que estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E enquanto ia, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. E foram dizer a Joabe: eis que o rei chora e se lamenta por causa de Absalão. E a vitória se transformou em luto naquele dia para todo o exército, porque o povo ouviu dizer que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Por isso, o exército entrou na cidade em silêncio, como faria um exército coberto de vergonha por ter fugido ao combate. Entretanto, o rei, cobrindo a cabeça, dizia em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Veio então Joabe à casa do rei e disse-lhe: tu cobres hoje de confusão a face de todos os teus servos que salvaram a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Tu amas os que te odeiam e odeias os que te amam, e mostras que os teus chefes, teus servos, nada valem para ti. Estou vendo que te darias por satisfeito se Absalão vivesse e nós fôssemos todos mortos. Vamos, sai e dirige aos teus servos palavras de reconforto, pois juro-te por Deus que, se não o fizeres, não ficará contigo esta noite homem algum. E isso seria para ti uma desgraça maior do que todas que vieram sobre ti desde a tua juventude. Então levantou-se o rei e foi sentar-se à porta. Foi avisado a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E todo o exército veio apresentar-se a ele. Volta de Davi. Os israelitas tinham fugido cada qual para sua casa. Em todas as tribos se discutia dizendo: o rei que nos salvara das mãos de nossos inimigos e da mão dos filisteus, agora teve de fugir da terra diante de Absalão. Ora, Absalão, a quem tínhamos sagrado rei sobre nós, morreu no combate. Por que tardais em fazer voltar o rei? E chegou aos ouvidos do rei o que se dizia em todo Israel. O rei Davi mandou aos sacerdotes Sadoque e Abiatar a seguinte mensagem: eis o que direis aos anciãos de Judá: por que seríeis vós os últimos a reconduzir o rei para a sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Por que sereis vós os últimos a reconduzir o rei? Direis em seguida a Amasa: tu és meu osso e minha carne.
que Deus me trate com todo o rigor, se eu não te tornar para sempre o meu general em lugar de Joabe. Todos os homens de Judá sentiram unanimemente o seu coração voltar-se para o rei e mandaram-lhe dizer: volta com todos os teus. O rei voltou. Chegando ao Jordão, eis que todo Judá tinha corrido a Gálgala para ir-lhe ao encontro e fazê-lo passar o Jordão. Indulgência de Davi. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, com seus 15 filhos e os 20 servos, apressou-se a vir ao encontro do rei Davi. Levava consigo 1000 homens de Benjamim, assim como Siba, servo da família de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. E correram rumo ao Jordão antes do rei e dispuseram tudo para fazer passar a família do rei e prestar-lhe todos os serviços que desejassem. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei no momento em que ele ia passar o Jordão e disse-lhe: que o meu senhor não me impute culpa, nem guarde em seu coração a lembrança do crime que cometeu o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, deixou Jerusalém. Teu servo reconhece o seu pecado e por isso vim hoje, o primeiro de toda a casa de José, ao encontro do rei, meu senhor. Absai, filho de Sárvia, tomou a palavra. Não se deverá antes matar Semei por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Que eu tenho convosco, ó filhos de Sárvia, respondeu Davi, para que vos comporteis no dia de hoje como meus inimigos? Porventura um só israelita há de ser morto num dia como o de hoje? Ignoro, acaso, que sou agora rei de Israel? E disse Semei: não morrerás, e prometo-lhe com juramento. Mefibosete, filho de Saul, desceu também ao encontro do rei. Não tinha lavado os pés nem as mãos, nem feito a barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partira até o dia em que ele voltou em paz. Quando, pois, chegou de Jerusalém, vindo ao encontro do rei, Davi disse-lhe: por que não partiste comigo, Mefibosete? Meu senhor e rei, respondeu ele, o meu criado enganou-me, pois eu, teu servo, dissera-lhe que me selasse a jumenta para que eu a montasse e partisse com o rei, porque o teu servo é paralítico. Ele, porém, caluniou-me junto do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze o que te parecer bom. Toda a família de meu pai merecia a morte, diante do meu senhor e rei, e, no entanto, admitiste o teu servo entre os que comem à tua mesa. Com que direito posso eu ainda suplicar ao rei? Para que tantas palavras? Respondeu o rei. Eu declaro que tu e Siba repartireis os bens. Ele pode até mesmo ficar com tudo, replicou Mefibosete, uma vez que o rei, meu senhor, voltou em paz para sua casa. Berzellai, o galaadita, desceu de Rogelim e acompanhou o rei, escoltando-o até o Jordão. Era já muito velho, com 80 anos. Sendo muito rico, abastecera o rei durante todo o tempo que esteve em Maanaim. O rei disse-lhe: vem comigo e te sustentarei junto de mim em Jerusalém. Mas Berzellai disse ao rei: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos e já não distingo entre o bom e o que não o é. Já não posso saborear o que como e o que bebo, e não ouço mais a voz dos cantores e cantoras. Por que iria o teu servo servir de peso ao rei, meu senhor? Teu servo só andou um pedaço do caminho com o rei, e por que lhe haveria o rei de dar semelhante recompensa? Deixa que teu servo volte para morrer em minha cidade, junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Eis, porém, o teu servo Camaão, ele irá com o rei, meu senhor. Faze dele o que te parecer melhor. Que ele venha comigo, respondeu o rei. Far-lhe-ei tudo o que te agradar, e a ti também. Conceder-te-ei tudo o que desejares de mim. Todos passaram o Jordão diante do rei, que permaneceu de pé. Davi beijou Berzellai, abençoou, e Berzellai voltou para sua casa. Dissensões entre Israel e Judá. O rei chegou a Gálgala, e Camaã passou com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, dizendo-lhe:
Por que te tomaram os nossos filhos, os filhos de Judá, fazendo-te passar o Jordão com toda a tua família, quando não são todos os homens de Davi que formam o teu povo? Então responderam os filhos de Judá aos israelitas: é que o rei nos é mais próximo. Por que vos irritais com isso? Acaso temos comido algo do rei ou tirado para nós algum proveito? Mas os homens de Israel responderam aos de Judá: temos 10 partes ao rei. Além disso, somos vossos irmãos mais velhos. Por que nos desprezastes? Não fomos nós os primeiros a tomar a palavra e a mandar chamar o nosso rei? Os homens de Judá falaram mais duramente ainda que os de Israel.